Quem pratica essas coisas não se arrepende, não faz nada para mudar. Pode ser que você não tenha Jesus e você pode ir para o inferno por causa dessas coisas. Por isso que você tem que se ligar. Por isso que Deus avisa, olha, o livro de Provérbios fala demais de moralidade sexual, fala dos dois. A história de Davi, Deus não escondeu. No Novo Testamento, abriu e mostrou quem é quem. E olha, o pessoal lá, eu botei no Facebook o versículo da Bíblia que fala sobre os homossexuais, que Deus condena o homossexualismo, Deus condena. Aí alguém copiou e botou na página dela onde tinha muitos homossexuais. Rapaz, eles falaram um monte. Eu não curto isso é preconceito, e não sei o que, e não sei o que. Entendeu? Só tem um problema. Não é se a pessoa curtir ou não curtir. Se você abrir a Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou isso é verdade, ou isso não é verdade. Se isso não é verdade, vai todo mundo morrer, sabe lá o que vai acontecer, vai virar pó. Entendeu? Mas se for verdade, os milagres de Jesus, as evidências na genética e inúmeras coisas da sua vida, você não vê Deus em você, não. Entendeu? As coisas que Deus faz por você, toda essa prova, se for verdade, todo o resto é verdade. Todo o resto é verdade. Tá? E vai ter consequências. Recentemente, Bruno estava me falando de uma pastora, né, que já é meio errado isso aí, negócio, né? A Bíblia diz que é um papel para homem. Uma pastora famosa da Assembleia de Deus, agora saiu da igreja e montou a igreja de gays e lésbicas. E levou um monte. E olha, eu vou falar para você, daqui a pouco já tem aqui em Manaus, e vai aumentar, e vai crescer esse movimento. Vai ter a igreja batista dos gays, vai ter a igreja assembleia dos gays, tá? Mas vou lhe falar, deixa eu lhe falar uma coisa. Não é porque tem essa igreja, assim como tem a Mormon, assim como tem as igrejas seita, assim como tem todas essas igrejas, vai ser mais uma seita que não aceita a palavra de Deus como palavra de Deus. E aí tem as consequências, vai para o inferno. E isso é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir e vão me chamar de homofóbico, de retrógrado, vão me chamar de... Já queriam me prender por falar isso, né? Mas eu não vou deixar de falar da verdade. Isso é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, entendeu? Quatro verdades sobre imoralidade. Deixa eu falar para você. 4 verdades sobre moralidade. Essa é a primeira coisa que você tem que deixar. Primeira verdade, anote aí. Deixar a imoralidade sexual é um mandamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. O que é abster? É um verbo bonito, né? Deixar de fazer. Por exemplo, tu fumava maconha. Agora tu não fuma mais, tu se absteve, né? Você bebia uma Smirnoff. Agora você não bebe mais, você está abstêmico, entendeu? Você está abstendo dessa coisa.
A Bíblia diz que você tem que deixar de fazer. Vir para Jesus, largar, é a pior rede que tem. Tá? Sabe por quê? Muitos de vocês já tinham uma vida sexual ativa. Né? Você vivia... O seu alvo, inclusive da semana, era a próxima pessoa que você ia ficar por um tempo. Né? E isso é difícil. Mas olha, a nossa época aqui não chegou a época que Jesus chegou lá. Eu não expliquei direito, deixa eu falar de novo, ficou meio confuso, né? A época que nós vivemos aqui, ainda não chegou na contaminação que tinha na época que Jesus viveu. Expliquei melhor agora? Quando nós fomos agora na Grécia, entendeu? Você sabe qual é a propaganda de uma cidade como Pompeia, por exemplo? É o sexo. Todos os chaveiros, tudo é cenas sexuais. É um monte de homem e de mulher, tudo se esfregando assim naqueles desenhos. Eu não conseguia nem chegar lá nos souvenirs. As camisas, tudo aquilo, é porque aquilo se vê em todas as casas, em tudo aquilo. Eles viviam para aquilo. Eu visitei um negócio que eu nem sabia que era. Era uma casa de banho. E entravam as mulheres, entravam os homens lá naquela casa, ficavam lá fazendo tudo que queriam. Entendeu? E foi para esses homens, os tessalonicenses, entendeu? Que eram gregos, que eram esses homens pervertidos, que o evangelho foi chegando e foi dizendo que vocês têm, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e deixem a porcaria da imoralidade sexual. Hoje você vive numa coisa que está chegando, viu? Ainda não chegou, mas está chegando. Você já tem ainda não é muito visível na sociedade, mas dentro dos corações, dentro das casas. O que mais a gente ouve é de abuso de crianças. O que mais a gente ouve é de situações e coisas assim, realmente cada vez mais nojentas aos olhos de Deus. E Deus chega para você e diz: você precisa deixar. Você precisa deixar seus filmes. A internet, olha, a internet, assim como a bicicleta, assim como uma guitarra, assim como um videogame, assim como um carro possante, a internet, ela está a um passo de você fazer a besteira ou não. Toda vez que você liga a internet, você tem que tomar uma decisão. Do que você vai usar aquela internet? Entendeu? Você vai usar para o bem ou vai usar para o mal? Porque se você quiser ver sexo, é o que você mais vai ver ali. É só escrever. E lá não tem essa de censura. A censura seria seus pais não deixam você. Então é você que tem que decidir se você vai ver ou não vai. Agora, se você se diz que é filho de Jesus, por que eu não assisto? Por que eu tomei uma decisão de não assistir essas coisas? Porque eu creio que Jesus me pediu isso, e por mais que às vezes eu tenho vontade de ir lá, às vezes eu tenho vontade de ir lá, eu tenho que dizer não, e fugir daquelas situações. Aí você me pergunta: mas pastor, se sexo é tão bom, por que Deus proíbe? Olha só, essa pergunta aí já fala muito de você. Primeiro que Deus não proíbe sexo. Deus criou o sexo para a hora certa, com a pessoa certa, no momento certo. E olha, quando você casar, entendeu?
E olha, qual é a sua dificuldade de casar? Você quer fazer sexo? Vai casar. Homem. Qual as duas coisas mais difíceis de fazer? É andar e falar. Então, mano, se você anda e fala, já dá para casar. Você pode ser o cara mais feio do mundo. Tem uma menina que vai achar você bonito, entendeu? Basta você saber fazer, entendeu? Muitas vezes você pensa que Deus é um velhinho, barbado, na cadeira de balanço lá, jogando raio, atrapalhando a vida da gente. Não, aquele ali está muito gaiado. Imagem errada. Deus é o Deus santo, Ele é assim, Ele é perfeito, Ele criou um sistema perfeito. O pecado é que destruiu isso por um tempo, você sabe, entendeu? Porque todas as coisas vão voltar a ser perfeitas, tá? E o pecado é que criou a DST, criou o abandono, criou o aborto, criou os abusos e etc. Entendeu? Foi o pecado que criou essas coisas. Então, sim, o sexo é bom, por hora certa. E por que Deus proíbe? Por seu bem. Porque Ele sabe que eu estava vendo pesquisas e pesquisas, né? Tem um rapaz agora que ele manda várias pesquisas. Uma das coisas, as pessoas que casam virgens, tá, são muito mais felizes no casamento. Isso é um fato, tá? É uma coisa pesquisada. Então, deixar a imoralidade sexual é um mandamento, você precisa entender. E Deus diz, fuja da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, capítulo 18. Tá? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 diz, na verdade é 6, 18 e 19, mas no 18 diz, fuja da imoralidade sexual. Jovem, lembra de Davi? Se Davi, quando tivesse olhado Batseba e tivesse se interessado por ela, ele tivesse, se ele tivesse olhado e se feito de doido, assim como ele fez, ele se fez de doido lá na frente dos filisteus, entendeu? Ele teria mudado muito a história dele, entendeu? Às vezes você precisa meio se fazer de doido. Sabe por quê? Aquela sensação que você tem de fazer aquela coisa errada, aquela coisa. Se a gente às vezes pegasse um telefone e dissesse, ei líder, eu estou com um problema aqui, rapaz, né? Já ajudaria você. Você tem que, o crente, ele é meio doido. Ele tem que chegar lá e dizer, não. Entendeu? Você tem que aprender a enganar o diabo. Entendeu? O diabo diz, você é muito doido, vai embora, vai loura, vai. Esse cara é muito doido para ti. Entendeu? Ele já é doido mesmo, não adianta mais quebrar ele não. Entendeu? Fuja da imoralidade. Segunda verdade sobre imoralidade. A imoralidade sexual faz parte da natureza humana. A imoralidade sexual faz parte da natureza humana. A gente estudou essa semana, se você estudou, espero que você tenha estudado, os frutos do Espírito. Que meditação legal, né? Parabéns ao Ministério de Meditação. Mas sabia que tem os frutos da carne? E o primeirão, imoralidade sexual. Entendeu? Imoralidade é fruto da carne.